Como vão as senhoras e os senhores? Eu espero que esteja tudo bem com todos vocês. No vídeo de hoje nós vamos analisar aqui uma situação bem próxima de nós, mais especificamente na Nicarágua, e que pode repercutir em toda a América Latina. O autor desta matéria, que é uma matéria bem interessante, ele focou mais a matéria dele na esquerda da América Latina, mas a minha intenção não é essa, não é focar em falar bem ou mal de esquerda, bem ou mal de direita ou de centro, não. Porque, na minha visão, isso que está acontecendo hoje no mundo, essa disputa ideológica que está muito acirrada, ela não é novidade, ela é apenas uma repetição daquilo que acontece no mundo desde que o ser humano começa a ter as suas primeiras interações nessa existência aqui. Essa história aí de esquerda, direita, centro, sempre existiu, embora em outras épocas fossem outros os rostos, fossem outras as pessoas, e as ideologias, então, tinham outros nomes também. E a esquerda, se vocês forem notar, ela tem como discurso principal, não quero dizer que ela só defenda isso, mas o principal discurso dela é a defesa da igualdade, enquanto que a direita tem por principal discurso a defesa da liberdade. E há sempre um confronto entre liberdade e igualdade, porque as duas coisas elas são difíceis de se equilibrar entre si. E essa terceira via que sempre surge, ela acha que ela tem o equilíbrio entre as coisas na fraternidade. Então vocês podem notar que a terceira via fala na fraternidade, ela diz que ela tem o equilíbrio das duas coisas, a esquerda fala em igualdade, a direita em liberdade, e ao final das contas vocês percebem que isso é um lema de sociedades ocultas, a igualdade, liberdade e fraternidade. Mas por que nunca no mundo se implantou de verdade nem igualdade, nem liberdade, nem fraternidade? Porque no final das contas, ninguém ou quase ninguém defende de fato a verdade. Enquanto você não defender a verdade, você não terá igualdade, porque não há justiça. Enquanto você não defender a verdade, você não terá liberdade, porque é a verdade que liberta. Enquanto você não defender a verdade, você não terá fraternidade. E nós estamos num mundo tão demente em que as opiniões estão sendo caladas, porque cada lado que domina, ele quer impor a sua verdade. Não a verdade real, mas uma verdade utópica e ideológica. E, portanto, a mentira é que acaba vindo à tona para que as pessoas implantem aquilo que eles acham que é o mais justo. Um lado acha que o mais justo é a igualdade acima de tudo, o outro acha que a liberdade tem que estar acima de tudo, o outro acha que a fraternidade, e nenhum deles acaba implantando nem uma coisa nem outra. Por quê? Porque mentem para chegar onde querem. E aí eles implantam regimes tirânicos, ditatoriais. E aí nós chegamos nessa matéria que nós vamos analisar agora. Então ele diz o seguinte: os estados de esquerda que defendem eleições fraudulentas a serem realizadas em 7 de novembro na Nicarágua não estão protegendo o socialismo regional, mas aprovando o próprio despotismo do qual eles também foram vítimas. Então, nós notamos já de cara que o autor desta matéria, ele defende o socialismo, mas acha que esse socialismo, nos termos que está sendo implantado aqui, não está correto. Ou seja, ele tende mais para a ideia de fraternidade, o que é a conjugação de liberdade com igualdade. Novamente, não defendo nenhum dos três, porque os três, no fim das contas, são ideais, são ideologias, são ídolos que as pessoas estão colocando como algo que quando alcançado vai trazer a felicidade para todos, mas nós vemos, por exemplo, nessa matéria que não, que no fim traz infelicidade tanto para quem tem essa ideologia imposta, goela abaixo, como para quem impõe, porque quem impõe também vive infeliz. Vive com medo do próximo, vive tendo de reprimir o próximo, por mais que as pessoas tenham talvez lá na fonte, como um rio que nasce puro, talvez buscado com toda a boa vontade do mundo instalar aquilo, achando que aquilo seria o bem, elas acabam corrompendo as próprias almas, porque não buscam a verdade, elas se perdem no caminho. Não importa qual caminho trace, porque só existe uma verdade, só existe um caminho, e uma vida, que é Jesus Cristo, mas disso ninguém fala nesse mundo insano de hoje. Vamos à matéria.
4 dias antes do Natal de 2020, o parlamento da Nicarágua, que segue os ditames do casal governante do país, Daniel Ortega e Rosária Murillo, aprovou uma lei para efetivamente proibir seus rivais políticos. Isso é o que diz aqui o autor da matéria, uma matéria bem recente. Com apenas 2 parágrafos, a perniciosa e pomposamente nomeada Lei de Defesa dos Direitos do Povo à Independência, Soberania e Autodeterminação pela Paz classificou toda a oposição na categoria de traidores da pátria. Decidiu que qualquer pessoa que o governo considere e conspirador não pode mais concorrer a um cargo eletivo. Também serviu de pretexto para as detenções nos meses subsequentes dos principais candidatos da oposição às eleições presidenciais, marcadas agora para 7 de novembro. São sempre essas datas simbólicas, né? 3 de março, 7 de novembro, veja só, sempre aparecendo 77, 66, 33, e aí as pessoas dizem que não há ocultismo por trás dessas coisas, mas enfim, cada um acredita no que quiser também, né? O regime insiste que a lei não visa oponentes, mas agentes estrangeiros trabalhando para minar a ordem institucional. É mais ou menos aquela história assim, né? O certo sou eu, e o Estado sou eu, basicamente isso aí. Mas, mais uma vez, ele não está totalmente errado, porque é óbvio que existem agentes internacionais conspirando contra os países. Isso é uma coisa óbvia. Mas não importa para que lado você corra, se você não defender a verdade, nunca vai alcançar uma liberdade plena para seu país, ou seja, onde for. E a liberdade está sendo cada vez mais... a verdade, né? Se você não defender a verdade está cada vez mais sendo tolhida. E aí até o uso da expressão, né, do nome de Jesus Cristo está sendo... Antes eu disse, ninguém fala. Falam, mas usam indevidamente. Tanto um lado quanto o outro usam indevidamente apenas para angariar poder, para angariar votos, né? Então eles citam casos aí onde a direita foi ditatorial e agora a esquerda está fazendo a mesma coisa. É sempre a mesma coisa, não importa se é direita, esquerda ou centro. As pessoas acabam, no fim, querendo impor a sua opinião sobre os outros. E é isso que acaba acontecendo no mundo. É ditadura de todas as maneiras. Algumas ditaduras são mais disfarçadas, elas atacam a liberdade de expressão, atacam pessoas específicas, mas elas acontecem acontecem enquanto se dá uma impressão de uma aparente normalidade. Então, não quero criticar nenhum lado nem outro, eu critico todos os lados ideológicos, porque ideologia, já fui criticado porque eu usei essa expressão anteriormente, conectando ela a ídolo, mas é disso que se trata. A ideologia, ela é um ídolo, ela é algo que você coloca como uma utopia a ser alcançada. Aí você se ajoelha diante daquele ídolo, você sacrifica tudo aquilo que você acredita diante daquele ídolo, você está fazendo realmente sacrifício até da sua própria alma, né, se corrompendo, fazendo coisas que você normalmente não faria e não acredita, para alcançar aquele fim específico, aquele ideal, aquele ídolo. Então as pessoas se perdem muitas vezes na política, perdem a própria alma para ganhar o mundo inteiro. Mas isso, ao final das contas, de nada adiantará. Eu apenas li essa matéria aqui rapidamente para vocês, e desculpe ter adentrado num campo assim um pouco diferente hoje, mas é para que vocês vejam que aquilo que está acontecendo na Nicarágua pode acontecer em qualquer país aqui da América Latina, e não importa para qual espectro ideológico nós nos encaminharmos. Porque, ao final das contas, todos eles vão levar o mundo para um mesmo e desastroso destino. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.